tudo aquilo que nós nunca vimos, nunca ouvimos nem escutamos, que está lá nas profundezas, né, guardado as 7 chaves, a Bíblia diz que Deus está disposto a revelar. E, na verdade, ele já revelou. Capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 9 e 10, lá diz, mas Deus nos revelou, pelo seu Espírito, ou seja, já foi revelado através do Espírito, pelo Espírito. Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, versículo 10, até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, o Espírito Santo, ele penetra todas as coisas. Quando fala todas, não está abrindo nenhuma exceção para um a menos aí, né? Não, é 100%. Não é 99,9%. É 100%, tá? Todas as coisas, todas. Não é 99,9%, todas. O Espírito, porque o Espírito conhece, né, todas as coisas, ele penetra todas as coisas, e até mesmo as profundezas. Sabe aqueles segredos que estão na 7 chaves? Sabe aquele conhecimento que não foi revelado a ninguém? Aquele conhecimento que nunca foi entregue para ninguém. Aqueles mistérios profundos que nunca foi revelado a ninguém. Nem Moisés viu. Né? E olha que Moisés viu muita coisa. Viu Deus pelas costas. Nem Moisés viu. Nem Isaías viu. E olha que Isaías chegou a ver serafins. Coisa que nenhum outro profeta viu. Ninguém sabia da existência de serafins até então. Isaías que descobriu isso aí. Né? Coisa aí que nem mesmo Ezequiel, né, viu. E olha que Ezequiel chegou a ver muita coisa também, né? Ezequiel viu uma espécie ali de anjos, né? Que são chamados de querubins com 4 asas. 4 asas, querubins, 4 asas. Com rosto de homem, leão, águia e boi. E viu o trono sobre um firmamento que estava sobre as asas dos querubins. Os querubins andando em rodas. Meu Deus do céu. Você já parou para tentar imaginar como que seria aquilo, aquelas rodas, né? Tem hora que eu fico tentando imaginar, assim, eu paro, tento criar uma imagem de como que seria aquilo, né? Os querubins andando sobre as rodas. Detalhe, tem hora que você quer pensar que seria uma roda como fosse de carro, né? Girando aqui. Mas não. Diz que tinha uma roda dentro de outra roda. Quer dizer, imagina aí uma roda, né, normal, girando para frente. Agora imagine uma outra roda dentro daquela. Só que não girando para frente. Mas a outra roda, assim, ó. Uma assim e a outra assim. Atravessada, uma na outra, assim, ó. Quer dizer, uma gira para frente e para trás. E a que está de dentro, atravessada, ela gira para a direita e gira para a esquerda. Por isso que diz a Bíblia. E os querubins não se viravam quando queriam andar. Quer dizer, se eu tô indo para frente. Agora eu quero ir para a direita, eu, Adão Santos, tenho que me virar. Os querubins não. Os querubins estão indo aqui para frente. Eles querem ir para a direita, a roda de dentro gira para a direita. Eles não precisam se virar. Pastor, mas como é que eles vão enxergar aqui de lado? Pois é. Tem um rosto aqui, tem um rosto aqui, tem um rosto aqui e um rosto aqui atrás. É assim que eram os querubins. Ezequiel viu isso. Um rosto era de leão, o outro rosto aqui parecia de boi, o aqui de trás parecia rosto de águia e o aqui parecia rosto de homem. Então, 4 rostos. E ele não se virava. E as rodas giravam para frente, para trás, para a direita, para a esquerda. A de fora girava para frente e para trás. A roda de dentro, para a direita e para a esquerda. Então era uma roda dentro da outra roda. Uma roda dentro da outra roda. Ezequiel viu isso. Ele falou, as rodas eram tão altas, as cambotas eram tão altas que chegava a meter medo. Ou seja, dava medo você olhar aquele... Imagina aquela roda gigante, alta, girando. Dava medo, né? Ezequiel diz, chegava a meter medo. E uma hora eu vou pregar sobre isso aqui, sobre as rodas também. E ele diz que dava medo aquilo, aquelas rodas girando na terra, né? Os querubins andando sobre aquelas rodas. Oh, glória a Deus. E a Bíblia fala assim, e o espírito da criatura estava nas rodas. Quer dizer, havia uma sintonia entre as rodas e os querubins. Porque o espírito estava nas rodas. Então havia uma ligação.
Eles pensavam, as rodas giravam. Pensavam, a roda parava. Quer dizer, havia uma ligação. E eles andavam para quê? Para carregar o trono de Deus. Eles ficavam assim, com as asas estendidas, um tocando a asa no outro, na asa do outro. Sobre aqui as asas estendidas estava o firmamento, uma espécie de firmamento. Sobre o firmamento estava o trono de Deus. O trono de Deus. Então Ezequiel viu isso aí. Só que Ezequiel não viu tudo que Deus ainda tem guardado. João, por exemplo, viu muita coisa. Enquanto Ezequiel viu os querubins com 4 asas, João viu também uma espécie de querubim, né? Por que eu digo que João viu querubins também? Porque João falou assim, ó, eu vi 4 seres viventes, 4 animais. Lá em Apocalipse 5 e 8. Aí João diz, o primeiro tinha rosto de leão, o segundo tinha rosto de boi, o terceiro tinha rosto de homem e o quarto tinha rosto de uma águia voando. Ou seja, os mesmos rostos que o Ezequiel viu. Então, dá a entender que era querubins também. Só que o Ezequiel, quando tem a visão, ele viu os querubins com 4 asas. Já o João, na ilha de Patmos, diz, e eu vi eles, e eles tinham 6 asas. Quer dizer, rosto de querubim, igual os que o Ezequiel viu. Asas, parecida com dos serafins, igual a que Isaías viu. Que Isaías viu os serafins com 6 asas. Ezequiel viu os querubins com 4 asas. Já o João, ele vê uma mistura de querubim com serafim. Rosto de querubim, corpo de serafim. Então, o João viu que eles tinham 6 asas. 6 asas. E o que João vê aqui é tipo uma mistura. É como se fosse uma representação de querubim e de serafim. Irmão, eu nunca estudei isso aqui não. Tá vindo aqui na mente agora. É uma revelação, viu? João tá vendo aqui representantes de querubins e serafins, né? Alguém representando os 2 grupos perante Deus. Tem um grupo dos serafins, tem um grupo dos querubins. E agora nós vamos ver uma espécie de seres que vai representar os 2 grupos perante Deus. Por isso que eles vêm agora com rosto de querubim e corpo de serafins. E observe que o rosto é de querubim, né? O rosto é de querubim. Só que a ação deles, né? A forma deles se apresentar, tanto o corpo como a forma deles se apresentarem, já dá uma aparência de serafim. O corpo tem 6 asas, igual dos serafins. E a forma deles se apresentarem também parece um serafim. Por quê? Porque João falou assim, ó, e eles não se cansavam, nem de dia nem de noite. Né? Aliás, João falou assim, eles estavam cheios de olhos, por dentro e por fora. Né? E dia e de noite eles falavam, santo, santo, santo. Ou seja, quem falou isso? Os serafins lá em Isaías. Só que agora os animais que João está vendo estão falando a mesma coisa. Santo, santo, santo. Quer dizer, mostrando uma similaridade com os serafins. A diferença aqui é que os serafins do Isaías falaram, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Já os querubins, que têm rosto de querubim, no caso, e corpo de serafins, que João está vendo, eles falam diferente. Ele não fala o Senhor dos exércitos, eles falam santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, que é e que há de vir. Então, há uma diferença aí. Enquanto né, os de Isaías falava é o Senhor dos exércitos, o aqui de João já fala aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. A quem eles estão adorando? A Jesus, Senhor dos exércitos. Jesus. Sabia que Jesus é o Senhor dos exércitos? Sabia disso? Jesus é o Senhor dos exércitos. Mesmo no Antigo Testamento, você vai ver essa expressão várias vezes, né? Diz o Senhor dos exércitos. Então, Jesus ele vai aparecer lá na frente como essa pessoa, né? Como esse Senhor dos exércitos. Inclusive, no próprio Antigo Testamento, você vai ver quando Josué encontra o anjo do Senhor, que aquele anjo é a Cristo, né? Ainda ali de forma teofânica, a teofania de Cristo, aquele anjo representa Jesus. Quando aquele anjo aparece, Josué não sabia que era um anjo, pensou que fosse um homem.
Josué falou, tu é dos nossos ou contra nós? Aquele anjo disse, eu sou o capitão dos exércitos celestiais, ou seja, capitão dos exércitos, senhor dos exércitos, Jesus. Então Jesus é o Senhor dos exércitos. Por isso que o salmista, quando olhou para Jesus há 1000 anos atrás, sabe, teve uma visão, ele viu Cristo, e quando ele viu aquela visão, teve aquela visão, ele viu o seguinte, ele viu, né, alguém gritando. E ele viu alguém gritando no dia da chegada de Cristo no céu, voltando da terra. Depois da crucificação, ressurreição, né, tudo consumado, ele está voltando para o céu e o salmista viu isso. Viu ele chegando no céu e alguém gritando para os portais do céu se abrir, dizendo, portas eternas, levantai vossa cabeça e entrará o Rei da Glória. Quer dizer, ele é Rei da Glória, tá? Ele é o Rei da Glória. E aí o anjo, um outro anjo, né, perguntou, quem é esse o Rei da Glória? E aquele anjo que estava pedindo a porta para se levantar a cabeça, apontou para Cristo, para Jesus e gritou, o Senhor dos Exércitos, o Deus forte na batalha, ele é o Rei da Glória. Então Jesus, ele é o Senhor dos Exércitos, e Jesus é esse Deus forte, ou seja, o Todo-Poderoso. É tanto que quando ele ressuscita, ele vai dizer, é-me dado todo poder nos céus e na terra. Então ele é o Todo-Poderoso, tem todo o poder. Então tanto ele tem todo o poder, é o Todo-Poderoso, como também ele é o Senhor dos Exércitos. Aí quando Isaías viu os serafins dizia, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, ou seja, Jesus. Quando João vê os querubins com o corpo de serafim, ele diz a mesma coisa. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que também é Jesus. Aquele que era, que é e que há de vir. Quem é que há de vir? Jesus. Quando? Arrebatamento da igreja. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, mas nem mesmo nenhum desses viram tudo que tem para ver. Ainda existem segredos, mistérios guardados aí às 7 chaves. E Paulo disse, mas o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então o Espírito Santo conhece, ele penetra essas profundezas. E aí ele traz para nós essas revelações. Por isso que diz, mas Deus las revelou pelo seu Espírito. Revelou o quê? Aquilo que o olho nunca viu, o ouvido não escutou, e jamais subiu ao coração de Deus. São as coisas que Deus reservou para aqueles que o amam. Mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito. Então, essas coisas já foram reveladas por Deus através do Espírito Santo. E por que que nós não sabemos de tudo ainda? Por quê? Porque nós ainda não recebemos aquilo que precisamos receber. O que, pastor? A unção do Santo. A unção do Santo. Quando nós buscarmos como deveremos buscar, quando orarmos da maneira correta, né? Quando pedirmos da maneira correta, e Jesus disse assim, ó, que às vezes você não recebe porque vocês pedem mal, não sabe pedir. Não pede como convém pedir, né? Então, quando pedimos da maneira correta, quando oramos da maneira correta, porque a gente às vezes vai orar, só quer pedir, mas pedir coisas que vai nos beneficiar aqui nessa terra. Não são coisas que vai glorificar o nome de Deus na nossa vida. Jesus, por exemplo, como ser humano, ele também pedia coisas que beneficiavam ele, mas na mesma hora ele voltava atrás. Ele via que ia sentir dores, muita luta, e pai, se possível for, passa de mim esse cálice, ou seja, tira de mim essas dores. Não deixa que eu passe por essas dores, que eu passe por essas lutas. Tá? Isso aí beneficia quem? A mim, o ser humano, homem. Mas glorifica a Deus? Não. Porque Deus quer me dar experiência na luta. Deus quer me dar experiências no campo de batalha. Deus quer me dar experiências na dor. Não é que ele tem prazer na dor, mas ele sabe que no meio dessa dor, eu aprendo o sabor do alívio. No meio das lágrimas, eu aprendo o que é o sabor do sorriso. No meio do sofrimento, eu vou aprender o sabor da vitória. Né? Na hora que eu conquistar a vitória, eu valorizo, porque eu sofri por ela. Na hora que eu conquistar o troféu, eu valorizo, porque eu tive que correr muito para chegar até a linha, né,
cruzar a linha de chegada. Então, Jesus, como homem, ele pede para não passar por isso. É o que nós pedimos na oração. Oh, Deus me abençoa, oh, Deus me dá um carro, Deus me dá uma casa. E às vezes, a nossa oração não deveria ser assim. Aí Deus nos dá? Às vezes dá, ele atende. Ele atende. Só que às vezes você não vai alcançar aquilo que você deveria alcançar se tivesse ido por outro caminho. Jesus diz, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Deus poderia passar? Poderia. Mas e aí? Qual é o cálice? A cruz, coroa de espinhos, chicote, açoites, morte. Deus poderia passar isso aí? Poderia. Imagina se Deus passasse. Ok, filho, vou passar. Então você não vai mais morrer na cruz, não vai mais derramar seu sangue, não vai mais ser chicoteado, açoitado, crucificado. Ok, não vai morrer. E aí, irmãos, e nós? Nós estaríamos aqui hoje? Não. Nós somos salvos por causa da morte de Cristo. Cristo morreu em nosso lugar. Se o Pai tivesse passado, Cristo seria conhecido hoje como ele é conhecido? Não, não seria. Seria mais um que veio e morreu de morte natural e foi embora. O Eliseu morreu, Elias morreu, aliás, ele foi transladado. Eliseu morreu, Josué morreu, Davi morreu. Seria mais um profeta que morreu. Não seria o Cristo que nós conhecemos. Porque ele não salvou ninguém. Não mudou a história do mundo. Entendeu? Então, ou seja, como ser humano, ele pede para que Deus passe aquilo dele, que é sofrimento. É uma oração. Deus poderia atender? Poderia. Estava tudo preparado. Jesus falou assim, olha, se eu quiser, eu posso pedir agora, porque tem 12 legiões de anjos preparados para vir e batalhar em meu favor. Estava lá preparadinho. Só estalar o dedo que eles vêm. Pai, passa de mim esse cálice. Porém, todavia, não se faça a minha, mas a tua vontade. Essa é a oração, irmão. A tua vontade. Aí está o pulo do gato, viu? A tua vontade. Tem gente que ora e não recebe, porque não sabe como orar. Ou recebe, mas logo perde, porque não era aquilo que Deus tinha para você. Nós temos que viver viver dentro do projeto de Deus, sonhar os sonhos de Deus, e aí você vai ter as grandes experiências que Deus tem para sua vida. Então, às vezes, a gente não sabe pedir, não sabe como orar, mas se a gente orar, irmão, da maneira correta, jejuar, buscar, da forma correta, né, se entregar a Deus, aplicar o seu coração, né, no mundo espiritual, como fez Daniel, por exemplo. Daniel disse, eu apliquei meu coração nessas coisas. Então, quando você aplica o teu coração na obra de Deus 100%, 100%, aí você recebe um negocinho chamado de unção do santo. Unção do santo. Quando você recebe esse negocinho chamado unção do santo, tem a Bíblia? Mas você procura na sua Bíblia em casa aí, ó. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 20. Acho que é versículo 20, só confere para mim, Nara. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 20, só confere para mim. Tem uma passagem bíblica aí que é muito interessante, ó. Você vai receber, quando você ora da maneira correta, você recebe uma unção chamada unção do santo. Versículo 20, né? Aí fala bem assim, ó. E vós tendes a unção do santo. E sabeis tudo. Quando você recebe esse negócio chamado unção do santo, aí você passa a saber tudo. Vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Todas as coisas já foram reveladas? Sim. A quem? A mim. Através de quem? Do Espírito Santo. E por que eu ainda não sei de tudo? Porque foi revelado, ou seja, foi enviado para mim. O presente já foi mandado para mim. Mas eu só posso receber, só pode chegar na minha mão aqui, quando eu tenho esse negócio chamado de unção do santo. E vós tendes a unção do santo. Você já tem? Se tiver, então você já sabe de tudo. A revelação já está dentro de você. Então precisamos desse segredozinho aí. A unção do santo. Para receber esta unção, jejum, oração, muita consagração, renúncia, principalmente renúncia, irmão. Renúncia. Tá? Renúncia. Altar em ordem. Não adianta você chegar com muita oração, com muito jejum e o altar quebrado. Não adianta. Primeira coisa que o Elias fez
para que o fogo descesse sobre o altar, diz a Bíblia, no capítulo 18, 1 de Reis, capítulo 18, versículo 30. Então Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Primeiro passo, reparar o altar. Consertar o altar que estava quebrado. Aí depois sim, está consertado? Está. Coloca as coisas tudo em ordem aí. Coloca a lenha, coloque o sacrifício, o bezerro repartido, coloque água. Cada uma dessas coisas aí, irmão, tem um significado. Eu não vou falar aqui hoje, que eu já falei demais já. Vamos ter que entrar na live agora com nossos convidados. Mas cada uma dessas coisas aí tem um significado, entendeu? Colocar sobre o altar, coloca o quê? A lenha. O que é a lenha? Tem um significado. Tá? O que é, por exemplo, o bezerro repartido? Ele significa algo na nossa vida espiritual. O que é a água derramada sobre o altar? Também significa alguma coisa. Tá? Uma hora eu vou pregar sobre isso também, tá bom? Mas vou logo te adiantar. A água significa palavra. A água simboliza a palavra. Então, se você quer receber esta unção, primeiro, palavra, Bíblia, Bíblia, Bíblia. Tem gente, irmão, que quer receber, mas não quer ler Bíblia. Tem preguiça de ler Bíblia. Irmão, tu não vai longe, tu não vai a lugar algum. Tá? O caminho é através da Bíblia, da palavra. É água, palavra. Lá o apóstolo Paulo escrevendo diz assim: vós estáis limpo vós estáis limpo pela palavra, né? Vós estáis lavados pela palavra, né? Ele chega e fala assim: é purificado com a água, que é a palavra. Ele deixa bem claro, acho que lá em Efésios, acho que é 4 ou é 5, não lembro, acho que é 5 e 22, uma coisa assim. Não lembro de cabeça agora não. Mas está lá em Efésios, depois você encontra lá. E lá diz que nós estamos purificados, limpos, né, pela lavagem com água, que é a palavra. Então, lenha, né? A lenha aqui fala de oração, oração. E aqui sobre o altar estava o bezerro repartido, que era o sacrifício ali, o holocausto. O que é esse sacrifício aí? Jejum. Então você tem que ter, depois de consertar o altar, primeiro passo, consertou o altar. Depois que consertou o altar, né? E esse altar não pode estar em qualquer edificado em qualquer coisa. A Bíblia diz que Elias pegou 12 pedras. Então o altar tem que estar edificado sobre pedra, sobre rocha. Quem é a rocha? Cristo. Consertou a tua vida com Cristo, tá? Você está em Cristo, está? Tem um altar em ordem. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Não tem mais mentira, não tem mais negócio de engano, não pode mais usar não tem mais fofoca. Isso aí é lá atrás. Não pode ter mais adultério, prostituição, não pode ter mais fornicação, não pode existir mais palavrão. Isso aí é lá atrás. As coisas velhas se passaram. Então agora está em Cristo. Nova criatura é. Consertou o altar sobre a rocha, sobre as pedras, né? Pronto, esse altar agora está em ordem. Tem duas formas de levantar a casa. Tem gente que levanta a casa sobre a rocha, outro sobre a areia. Sobre a areia vem o vento, vem os rios, né? Sopra os ventos, a casa cai. Sobre a rocha, sopra o vento, vem a chuva e a casa não cai porque está edificada sobre a rocha. Então, edifica o altar sobre a rocha, sobre as pedras. Cristo é a rocha. Edificou o altar, estão falando de caminhar para buscar unção. Edificou o altar, agora vamos ir para a palavra, para a Bíblia. Aprender a Bíblia. Para quê? Para sermos norteados por ela. Para sermos conduzidos por ela. A palavra de Deus é que nos norteia, que nos conduz. Vamos para a palavra. Né? Vamos para a oração. Vamos para o jejum. Então aí sobre o altar nós temos lenha, que é a oração. Né? Você já ouviu falar? Quanto mais lenha, mais fogo, né? Pronto. Então se você quer, por exemplo, ser um crente pentecostal, cheio de fogo, uma oração. Ou seja, a oração é lenha. Coloca a lenha que o fogo pega. Coloca a oração que o fogo acende. Porque se não tiver lenha, se não tiver oração, o fogo até acende, mas logo ele apaga. Já ouviu falar em fogo de palha? Pois é, fogo de palha. Aquele crente que está cheio do poder hoje quando amanhã está desviado. Por quê? Fogo de palha. Por que fogo de palha? Porque não tinha lenha, não tinha oração. Para continuar, a oração é combustível, lenha é combustível. Né? Então, lenha é combustível.
tem que ter sacrifício, que é o bezerro ali, é o jejum. Ou seja, ali rasgamos o bezerro, né, entregamos o nosso sacrifício sobre o altar, o holocausto. Hoje é o nosso jejum, é o nosso corpo. Nós entregamos o nosso corpo, quebrantamos ele. Paulo disse, eu esmurro meu próprio corpo, né? Para poder entregar para Deus em sacrifício, sentir fome, mas não vou comer, vou estar em jejum. Muita gente ficou em jejum hoje, né? Então ali é o seu sacrifício, é o seu cordeiro, é o seu bezerro sobre o altar. É o jejum, teu sacrifício. E a água, que é a palavra. Então essas três coisas têm que estar sobre o altar espiritual do crente. Aí quando você tem essas três coisas, aí você vai receber fogo. Versículo 38 do 1 de Reis, capítulo 18, versículo 38, diz: Então Elias, versículo, acho que é 37, aí fala que ele vai clamar, né? 36, 37, que ele vai clamar e tudo mais. Aí versículo 38 diz: Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, né? As pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Aí sim, o fogo cai. Aí você recebe esse negocinho que eu falei, chamado de unção do santo. Aí quando você recebe essa unção do santo, primeiro Epístola de João, capítulo 2, versículo 20, diz: Vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Aí você passa a saber tudo. Ou seja, toda revelação, todo segredo de Deus, eles se tornam claros na sua vida. Todos os mistérios são desenrolados. Todos os enigmas são decifrados. Aquela cortina, ela se abre e você passa a enxergar com clareza. As escamas caem dos teus olhos e você recebe uma visão ampla, uma visão global, uma visão espiritual. Tu passa a enxergar longe, tu passa a ver o que ninguém nunca viu, tu passa a escutar o que ninguém nunca escutou e tu começa a sentir o que ninguém nunca experimentou. Glória a Deus.